De volta com o nosso Você Bonita, a gente já vai começar com pauta bacana, mas antes disso eu tenho que mostrar pra vocês uma visita que eu tô recebendo aqui no nosso estúdio hoje, que é a filhinha do nosso convidado, do nosso neurologista, que vocês já vão conhecer também, que é a Karina, mamãe, e a Luísa, que é a filhinha dele de 7 meses. Presta atenção. Deixa eu dar um beijo, um beijo. Ai, que linda, Karina. 7 meses. Já tá falando umas coisinhas? Ela tenta, né? Sim, ela tenta, é. Mulher, a língua dela. rapidinho. Ah, é. Fala alguma coisa que você quer dela. falar. Você gosta do microfone? Criança adora microfone, linda. Não, agora Olha. ela não fala. Ela gosta de falar quando não pode. Não pode. Olha lá a carinha Quando não dela. pode, Gostou ela do fala. anel da tia lá, gostou do anel. Tá olhando o anel. Dá um risinho, dá um risinho. Ai! Tá morrendo Gente, vocês de sabem que eu sono. tô num momento crianças, então eu não tinha como deixar passar este momento lindo e mostrar essa coisa mais... Olha como isso deixa a tela mais bonita. Fala a verdade, é uma bênção. Parabéns, Karina. Tudo de bom pra Obrigada. vocês. Linda, adorei você. Agora eu vou ali, ó, conversar com seu pai. Tá bom? Que ele vai explicar um monte de coisa pra gente. Tá bom? Um beijo. Não vai embora, hein? Não vai embora. Fica aqui. Que é muito gostoso ter uma nenezinha linda aqui, tá? Um beijo. Obrigada, Karina. Imagina. Ai, que delícia. Agora vocês vão conhecer o pai que tá babão aqui, que é o neurologista Leandro Teles. Seja bem-vindo. Tudo bom? Prazer em recebê-lo. Que coisa, né? Coisa linda, né? Dá vontade de chorar, não dá, não? Dá vontade, dá dá uma vontade. emoçãozinha assim, porque é uma benção. Que coisa mais maravilhosa. Bom, e como eu estou totalmente neste momento, eu não podia deixar. Ela é muito linda, sua filha. Parabéns. Obrigado. Mas agora, doutor Leandro está aqui para contar pra gente alguns probleminhas que, olha, grande parte das pessoas passam por isso todos os dias. A dor de cabeça, seja ela uma dorzinha ou uma dor intensa, ou mesmo a enxaqueca, que é um processo, eu acho que ainda muito pior dessa dorzinha, tem jeito, tem gente que tem todo dia um pouco de dor de cabeça. Por que isso acontece, doutor? Antes da gente falar dos alimentos, o que causa essa dor de cabeça? Que tem gente que parece que tem isso crônico, né? É verdade. Então, a dor de cabeça é um sintoma praticamente universal. Tá. A gente tem muitos homens, muitas mulheres que sofrem com isso de uma maneira, com uma frequência bastante alta. Tá. Então, isso é fruto da nossa genética, né? Tem pessoas que são geneticamente predispostas. Então, a enxaqueca, por exemplo, é uma predisposição genética. Sério? E a gente tem uma vida cheia de desencadeantes, né? Então, excesso de trabalho, de estresse, falta de sono, a alimentação às vezes não tão ideal. Então, é um conjunto de desencadeadores que acometem as pessoas com uma predisposição. Então, a Certo. enxaqueca, como você falou, ela é apenas um dos tipos de dor de cabeça. É o tipo mais importante porque é aquela dor mais intensa e mais limitante. Agora, Tá. a dor mais comum é a dor tipo tensional, que é uma dor mais muscular. Essa Tá. que praticamente toda a população tem em algum momento da vida. E em que região da cabeça se concentra essa que é a mais comum? Então, para a gente diferenciar uma da outra, é assim, a cefaleia tensional, ela é uma dor de cabeça que geralmente ela é bilateral, então dos dois lados, ela é constante em aperto e geralmente a intensidade é de leve a moderada. Tá. Já a enxaqueca, para a gente reconhecer a enxaqueca, é uma dor de forte intensidade, lateralizada, ou à direita ou à esquerda. Tá de um lado só, então. Geralmente ela é lateral de um lado só. A característica não é constante, tipo um aperto, um boné apertado. É uma dor pulsátil. Ela pulsa igual o lateja, coração. assim. Lateja. E a enxaqueca também não é só dor. Ela vem associada de outros sintomas. Ah, é? Por exemplo, intolerância à luz. A pessoa tem dificuldade de ficar em luz muito forte. Tá. Intolerância ao barulho, ruídos fortes. Aqui ao incomoda, cheiro. parece que dói mais, assim. É uma Incomoda. sensação ruim. A pessoa fica sensível à luz, fica sensível a cheiro forte, sensível a barulho, tudo isso junto com a dor. Então, uma dor de lado, lateralizada, pulsátil mais forte, junto com esses sintomas que eu falei, associada a um pouquinho de náusea ou até vômitos em alguns momentos. A pessoa não quer se alimentar. E a dor da enxaqueca é uma dor limitante. A pessoa quer ficar num quarto escuro, quer ficar parado, ela não consegue trabalhar, não consegue estudar, Tá. não consegue exercer as atividades sociais. Então, o impacto na vida das pessoas da enxaqueca é altíssimo. É né? muito alto. Agora, Você perde muito. acomete tanto os homens quanto as mulheres? Pega homens e mulheres, mas as mulheres são desfavorecidas. Pega Eu mais ia dizer mulheres. isso, porque eu conheço mais mulheres que reclamam aí da enxaqueca do que homens. Por quê? Para você ter uma ideia, tem 3 vezes mais mulher. Então, mulher em idade fértil, aí dos 10, 12 anos até os 50 anos, a gente tem 1/3 das mulheres nessa faixa etária sofrendo de enxaqueca. Tá. No caso dos homens, 10%. Isso, a justificativa para isso são inúmeras, né? A mulher tem um pouco mais de ansiedade, mais distúrbio de sono, mas principalmente a questão hormonal. Então, a questão hormonal é
é muito importante. Falou de hormônio, não tem jeito, acaba com a gente mesmo. A mulher ela é uma montanha-russa hormonal, então nos momentos que o estrógeno cai demais ou sobe demais rapidamente, a mulher fica muito susceptível a ter crise de enxaqueca. Entendi. Inclusive na gravidez, o primeiro trimestre é um momento difícil para a mulher que tem enxaqueca. Tá. Depois no segundo e terceiro trimestre, quando o estrógeno já está um pouquinho mais regular, aí a mulher melhora. Mas isso, a mulher, quando ela tem a enxaqueca, ela tem pro resto da vida? É algo que não tem cura, uma enxaqueca? Infelizmente, a enxaqueca é uma predisposição genética. A gente não fala em cura, fala em controle. Se a gente tiver o controle dos desencadeantes e, eventualmente, casos selecionados, medicamentos, existem medicamentos que cortam a crise e medicamentos que previnem, que fazem a profilaxia. Por isso é fundamental você não negligenciar. Mudar os hábitos de vida, procurar um neurologista e realmente achar uma solução a longo prazo. Agora, tem uma idade mínima para essa enxaqueca ou para essa dor de cabeça forte aparecer? Crianças, é normal encontrar crianças, por exemplo, com enxaqueca? Então, criança também tem enxaqueca. Então, o pessoal acha que não tem, mas tem, mesmo pequenininha. Às vezes a enxaqueca na criança é um pouco diferente, ela é mais bilateral, às vezes não é tão pulsátil. Às vezes a criança manifesta enxaqueca como dor abdominal, cólica abdominal sem causa nenhuma, e aí depois da menstruação, na primeira menstruação surge uma enxaqueca. Entendi. Então a gente chama de enxaqueca abdominal. Então, crianças têm uma taxa em torno de 6 a 8% de enxaqueca. É uma taxa alta, né? Taxa alta. Então muita gente fica às vezes falando, não quer ir para a escola, tá fazendo corpo mole. A criança às vezes tem realmente dor de cabeça. Nesses casos é fundamental procurar um neuropediatra, que é um profissional especializado nesse tipo de sintoma. E olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um recadinho. A gente só introduziu o assunto, que esse assunto tem muita coisa para a gente conversar, né, doutora? Além de tudo, a gente vai falar dos alimentos e vamos falar também um pouco, eu acho legal até, como você citou, já que a enxaqueca acomete também as crianças, imagina a preocupação desses pais quando não conseguem entender o que a criança está dizendo. Que dor é essa? Meu Deus, no abdômen, mas espera aí. O que pode ser? Será que comeu alguma coisa? E às vezes está ligado com a enxaqueca. Então, para a gente tirar aí alguns mitos, para a gente entender o que deve ser feito, se você tem que correr para o hospital, se você tem que tomar algum medicamento, ou se a alimentação já é quase suficiente, eu volto para a gente falar dessas questões. Tá bom? Até daqui a pouco. Olha que assunto bacana. Agora, voltamos então a conversar com o Dr. Leandro o seguinte. A gente estava falando de dores de cabeça mais intensas e ainda a enxaqueca. E você comentou também até dos casos de crianças que podem apresentar essa enxaqueca. Então agora, temos aqui na mesa, tá muito legal essa mesa, porque quando as meninas colocam esses pratos vermelhos, eu já entendo, tipo, Carol, esse é um problema. Então eu já vou logo para os alimentos que estão aqui deste lado. A alimentação pode ajudar como pode prejudicar de uma vez o estado de uma enxaqueca. É verdade. Então, esse é um dos desencadeantes, tá? Então, algumas pessoas com enxaqueca são sensíveis a alguns alimentos. Isso não acontece em todos os pacientes. Por isso a gente não faz dietas restritivas para todo mundo. É importante que a pessoa conheça, né? Então é interessante que a pessoa faça um diário de dor junto com um diário alimentar para perceber se há associação. Então aqui a gente vai citar alguns que são os mais conhecidos e que têm as moléculas mais preocupantes. Entendi. A enxaqueca, por exemplo, ela não é uma dor no cérebro, ela é uma dor no vaso. É a artéria que dói. Por isso que você tem a dor pulsátil. A gente chama isso de cefaleia ou dor de cabeça vascular. Então, os alimentos que mudarem o calibre do vaso podem, em pessoas predispostas à enxaqueca, causar uma crise mais intensa. Então, é importante as pessoas conhecerem e se conhecerem também. Então, alimentos gordurosos, que é o que eu consigo enxergar aqui de cara, né, que os meninos... Olha, o exemplo... mortadela, o salaminho, tem um hambúrguer. O Evaí, quando viu a mesa hoje, falou: nossa, a mesa tá um espetáculo. Eu falei: tem espetáculo nada. Se é vermelho é porque tem algum problema. E agora, fruta, laranja e o limão também? Interessante, né? Porque esse tipo de classe nunca tá no vermelho, porque é rico em vitamina C, é uma alimentação saudável. No caso das frutas cítricas, para algumas pessoas pode desencadear, sim, uma enxaqueca. Então as frutas são liberadas. Agora é importante prestar atenção com laranja, limão, abacaxi, maracujá, porque as frutas cítricas mais ácidas podem realmente ter substâncias vasoativas e realmente predispor alguns pacientes a enxaqueca. Não precisa cortar da dieta, mas ficar atento. Então tem que observar mesmo, isso vai variar de paciente para paciente. Vai variar. Duas coisas, você perceba que se teve dor e associar ao alimento, e depois, se tem algum alimento suspeito, o que você faz? Tira da dieta só aquele alimento e observa se a dor responde. Então é importante você só tirar aquilo que realmente, no seu caso, estiver fazendo mal. Aqui um exemplo outro é o queijo.
queijo? Esse queijo amarelo, ele é rico numa substância chamada tiramina. A tiramina é uma das aminas que podem predispor as pessoas a enxaqueca. Então, o queijo amarelo é aquele queijo mais gorduroso. Tá. Preferi, no caso, um queijo magro. Frescal, ricota, requeijão. Tá. Então, o queijo muito amarelo, o queijo duro, né, o queijo envelhecido, como o nosso exemplo aqui, ele realmente pode predispor. Tá, No então caso tem do- e ele também tem mais gordura. Também é rico em gordura. A gordura faz mal porque ela predispõe a moléculas pró-inflamatórias. Então a gordura ruim, a gordura saturada, ela faz mal porque ela predispõe à inflamação. Entendi. E na enxaqueca a gente tem aumento dos vasos, inflamação desses vasos. Por isso que a dor é tão demorada às vezes, né? É isso que eu ia te falar. Quando uma pessoa começa a sentir, tem a crise, né, da enxaqueca. Começa a sentir latejando, apaga tudo, fica no quarto e pensa, ai meu Deus, só daqui 3, 4 horas isso vai passar. Tem uma maneira disso passar mais rapidamente, que não seja só com o uso de remédios? Se você deixar a dor de cabeça prosseguir sem fazer nada, ela vai durar de 4 a 72 horas. Uau! Esse é o tempo médio da enxaqueca, 4 a 72 horas. Para alguns pacientes pode passar disso. Tá. Então, você tem que intervir. Medicamento, o seu médico vai orientar. Agora, fora do medicamento, medidas comportamentais. Repouso, porque ela piora a quantidade física. O escuro, lugares com pouco cheiro. Você pode usar medidas térmicas. Então, você pode usar, por exemplo, o frio. Aqui a gente tem até um exemplo de uma coisa que eu coloquei, a batata, né? A batata. Que é uma lenda relacionada à batata, que se você cortar rodelas de batata e colocar nos olhos, Melhor. a enxaqueca vai embora. Isso é verdade pela questão térmica da Tá, batata. podia ser o batata, o pepino, qualquer coisa que tivesse geladinha. E a batata tem Tá. essa característica, acho que pelo tamanho, por ela manter o friozinho por mais tempo, mas pode ser uma bolsa de gelo, por exemplo, é um método térmico. Entendi. A acupuntura é um método natural que pode ajudar, um banho pode ajudar no relaxamento, melhorar da enxaqueca. legal. E, caso a caso, os medicamentos, né? Então nós vamos fazer o seguinte, existem vários métodos aí, a gente vai falar sobre eles, vamos falar dos alimentos bons daqui a pouquinho, porque Dr. Leandro Teles, que é neurologista, volta. Então se você tiver perguntas, vai mandando pro Twitter, @carol_minhoto, todas elas serão ditas e faladas aqui no ar, daqui a pouquinho na nossa segunda parte do programa, que é depois do horário político. A gente vai retomar tudo isso e eu já vi que aqui tem um vinhozinho, né? Vamos falar sobre o vinhozinho também, bebida alcoólica, o cafezinho que tá ali. Ixi, tem muita coisa bacana. Te agradeço por esse primeiro momento. Daqui a pouquinho a gente volta pra gente tirar todas as dúvidas. Perfeito. Obrigada, até daqui a pouco e parabéns mais uma vez pela filha linda. Obrigado, Até daqui a querida. pouco, Até daqui a doutor. pouco. De volta com o nosso Você Bonita. Quero agradecer todo o carinho, cada mensagem mais linda no Twitter. Assim vocês me deixam louca. Fico muito feliz. Obrigada mesmo. Bom, eu prometi contar aí, antes de ir pro horário político, antes da gente retomar nossa pauta e das dúvidas sobre enxaqueca, né, dos quilinhos que eu engordei e tal. A curiosidade de vocês é curiosidade mesmo. Eu também, quando não estava grávida, perguntava para algumas grávidas que eu encontrava. E os quilinhos a mais são uma curiosidade mesmo. Eu não me importo em responder. Fiquem tranquilas, podem perguntar o quanto quiser. Então, eu tô com 19 semanas, na 19ª. Vou entrar no domingo na 20ª. Então, daqui uns 10 dias, 12 dias, eu encerro o 5º mês e inicio o 6º mês. E até agora, pelo que eu andei me pesando, eu vou me pesar na médica ainda no final do mês. Mas deu mais ou menos uns 2,2 kg, 2 quilos e pouquinho. Então eu vou fechar o 5º mês com uns 2,5 kg, por aí. Que era mais ou menos o que estava proposto mesmo. Tô me cuidando. Algumas pessoas perguntaram o que eu tenho feito. Isso é uma curiosidade natural também. Eu tenho tentado, assim, tenho feito tudo certinho, comendo de 3 em 3 horas. Mas como vocês sabem, eu não comia fritura antes, eu não comia doce antes, continuo não comendo. É um negócio assim, Carol, você tem vontade? Não tenho tanta vontade também. Claro que às vezes um doce, né, no final de semana, um doce diferente, mas eu como assim, ó, bem pouquinho. Fala a verdade. Tem um monte de gente que fala na TV, ai não, eu sou magra, mas eu como um monte. Eu falo a verdade, eu não como um monte. Essa parte gostosa eu realmente tenho evitado, porque na gravidez não dá pra fazer dieta. Então comeu, acumulou. Quem não tá grávida pode, daí no dia seguinte corre, faz atividade física que queima tudo. Espero que eu tenha respondido aí algumas dúvidas de vocês, mas pode mandar que é um prazer pra mim poder responder e poder ajudar muitas gestantes que já me disseram aqui que se espelham. Fiquei muito feliz, obrigada mesmo. Mas agora a gente vai retomar nossa pauta com o neurologista Dr. Leandro Teles. Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bom, doutor? Tudo ótimo. Chegaram várias perguntas ótimas e a gente tem que retomar o assunto que nós paramos no seguinte ponto.
A gente falou da enxaqueca, dos alimentos que podem aumentar a enxaqueca, que podem prejudicar ainda mais esse estado, que são esses que estão no pratinho vermelho. Faltou falar do vinho. O vinho aumenta a enxaqueca? Aumenta sim. Então o álcool, de modo geral, ele é vasodilatador, também ajuda a predispor a crise de enxaqueca para quem tem tendência. Tá. E o vinho tinto um pouco mais. Então, principalmente vinho tinto que é rico em sulfito, aldeído, tem tiramina também. Tá. Então o vinho tinto, para algumas pessoas predispostas, pode causar crise. Então, queijo amarelo, os embutidos, que são ricos em nitritos, nitratos, vasodilatam, condimentos, coisas com corante. O glutamato monossódico. Ah, é? Aquele temperinho? Aquele temperinho que é usado em alguns alimentos processados, muito usado na culinária chinesa. Então tem a síndrome do restaurante chinês, que é a pessoa que tem enxaqueca passa mal, às vezes, quando come comida chinesa, e a culpa quase sempre é conferida ao glutamato monossódico. Perfeito. Né? Então, em excesso também pode prejudicar. Pode prejudicar. Agora sim, quem tem o hábito de tomar aquela tacinha de vinho toda noite, que muitas vezes já conversamos aqui, alguns médicos dizem que faz bem, né? Porque, enfim, os benefícios do vinho e tudo mais, da uva. Mas se a pessoa tiver dor de cabeça, passar longe do álcool. Então, tem que evitar, ou pelo menos ver se testar a sua sensibilidade. Se ela perceber que há relação entre o vinho e a dor, aí sim corta. Tá. Se não, realmente, do ponto de vista cardiovascular, o vinho tem realmente os polifenóis, tem algumas substâncias no vinho que aumentam o bom colesterol, reduzem o mau colesterol. Para quem realmente pode fazer uso, faça com a moderação, com responsabilidade. Para quem tem enxaqueca, vê caso a caso. Entendi. Então, ficar de olho, é uma luz amarela para o vinho tinto. Perfeito. O vinho branco é um pouquinho melhor e o vinho sem conservante também é melhor, é um pouco mais caro. O orgânico? O orgânico, é o sem sulfito. Às vezes, se o problema for o sulfito, o vinho orgânico pode ter um pouquinho menos impacto, apesar de ser um pouco mais caro e ter uma meia-vida menor. Tá. O tempo de prateleira dele é menor. Mas quem tem a vontade então e tem enxaqueca, melhor optar pelo orgânico. Pelo orgânico ou pelo vinho branco. Aqui a gente tem refrigerante, famoso? Refrigerante. É, refri. O refrigerante... Refrigerante é péssimo para quem tem dor de cabeça e enxaqueca? O refrigerante, ele também tem algumas aminas, né? Então ele tem cafeína, então ele entra junto com o café, com o chocolate. Tá. Então, essas substâncias, quando em excesso e muito frequentes, elas podem até aliviar temporariamente a dor. Mas a longo prazo, a dor volta com uma frequência maior. Entendi. Então a cafeína, usada em excesso, cronifica a dor. Tá. Então é importante, isso é uma dúvida constante. Será que o café ele faz bem ou mal, né? Porque tem gente que está com dor de cabeça, toma o café, a dor passa. Tem comprimidos que vêm com cafeína. É isso que eu ia te perguntar, ó. Tá aqui essa dúvida, vou ler de quem que foi aqui, ó. Da Thalita. Thalita, beijo pra você. Ela escreveu, meu médico proibiu tudo que tem cafeína, mas o meu remédio do controle da enxaqueca tem cafeína. Por quê? Ela perguntou. Isso é uma pergunta que eu escuto assim no consultório diariamente, né? Então, a gente vê muito paciente com enxaqueca, com dor de cabeça. A cafeína, ela alivia, ela tem um poder vasoconstritor, um poder analgésico, melhora a absorção também de alguns analgésicos. Então, a cafeína, agudamente, ela corta a dor. Mas ela, cronicamente, então se você usar uma quantidade acima de 2, 3 xícaras pequenas de café por dia, você tem um rebote. A dor vem com uma frequência maior. Entendi. Então, a dor de cabeça passa... deixa de ser episódica e passa a ser uma dor constante, diária. Entendi. E a pessoa até pode entrar em abstinência por falta disso. Sério? Então o chocolate, o café e o refrigerante de cola, pela cafeína, dão um bem-estar e tratam um pouquinho a dor na hora. Tá. Mas para quem tem dor crônica, é péssimo. Não é legal. Não é legal. E o chocolatinho que tá aqui também? O chocolatinho também. Né, tá com dor de cabeça, quero comer alguma coisa. Primeira coisa que a gente pensa é chocolatinho mesmo, porque, além de tudo, vai dar um prazer, né? Que o chocolate realmente tem esse poder. Mas não é tão bom, então. O chocolate, ele dá realmente prazer, ele tem alguns precursores de serotonina, que é uma molécula que dá um pouco de bem-estar, combate sintomas de depressão. Agora, o chocolate ao leite, para algumas pessoas, pode predispor, sim, à crise. Tá, de porque tem novo, muita gordura? É, por causa da gordura, porque também tem tiramina, porque também tem cafeína, o chocolate ao leite. E também tem o chocolate, atualmente, ele não é purificado, não é o cacau, né? Tá. Ele tem uma série de coisas que tem que aumentar a meia-vida, então ele tem uma série de produtos industrializados. Para quem puder usar o chocolate mais natural possível, mais orgânico, também se encontra em alguns lugares, você pode preferir. Ou o chocolate branco. Ah, o branco é melhor? O branco para enxaqueca é um pouco melhor, tem mais gordura do que o preto. Mas para enxaqueca, o branco, ele é, na maioria dos pacientes, ele é menos responsável pelas crises. Olha que interessante, eu não sabia disso. Agora pode, um pedacinho, um pouquinho, também não tem problema, não precisa passar vontade por causa disso. É, um pouquinho, sempre eu te falo, com equilíbrio, não tem problema. Vamos começar então algumas perguntinhas aqui que chegaram. Camila Guimarães, beijo, cá, pra você, obrigada pela pergunta. Tenho enxaqueca na TPM, o que fazer para prevenir?
Porque ela sabe que todo mês tem lá TPM, menstruação desce. Dá pra fazer alguma coisa antes disso? Como a gente citou, então isso é muito comum. Mulheres, quando tem a queda do estrógeno, então o estrógeno cai próximo da menstruação e ela se predispõe não só a TPM, que é aquele mau humor, irritabilidade, distúrbio de sono, mas também a enxaqueca. Então tem alguns tratamentos que enfatizam essa parte do período menstrual. Tá. Então, em vez da pessoa fazer profilaxia o mês inteiro, ela já sabe quando parar a pílula vai menstruar ou quando estiver próximo da menstruação pelo calendário, ela pode fazer uma profilaxia só nesse período, por exemplo. Então, e seria com medicamento? Com medicamentos é uma boa, ou com hábitos que possam prevenir a dor. Tá. Aqui, por exemplo, uma coisa que a gente pode citar é o gengibre. Ah, é? O gengibre é uma coisa natural, que ele tem algumas substâncias com poder anti-inflamatório. Tá. Então a gente pode, por exemplo, pegar o gengibre, que é o tubérculo, e fazer um chá, por exemplo. Tomar o chá quente ou o chá gelado. Para ela, por exemplo, que se não gosta tanto de tomar remédio, ela pode, próximo da parte perimenstrual, a consumir, por exemplo, diariamente chá de gengibre. Está liberado, à vontade. E ela pode, talvez, no caso dela, melhorar. Outra coisa é conversar com o ginecologista. Eventualmente trocar o anticoncepcional. E tem casos graves que o ginecologista pode até diminuir o degrau do estrógeno ou até interromper a menstruação por um tempo até que ela se recupere. Porque isso pode estar ligado também ao caso da enxaqueca. Sim. Como você falou, da variação do estrógeno. A enxaqueca hormonal. Então o problema não é a presença, e sim a oscilação. Se o degrau for menor, a dor é menor também. E agora, lembrando, para ter claro o medicamento e a quantidade, tem que procurar um médico, tem que procurar um neurologista. Né? Não, sem dúvida. Né? Automedicação e dor de cabeça é um grande erro. Amor de a dor de cabeça pode sinalizar outras doenças. A pessoa precisa fazer calendário, diário de dor, precisa mudar todos os hábitos. A gente está citando aqui mais os hábitos alimentares, mas a atividade física aeróbica, controle do sono, controle da ansiedade e, em alguns casos, são necessários medicamentos, sim. Entendi. E, nesses casos, o medicamento tem que ser usado. É o resto da vida? Não. Não. Pode usar por um tempo, o corpo se reorganiza, se readapta. Então, depois de 6 meses, 1 ano, eventualmente até um remédio pode ser descontinuado. Perfeito. A dúvida do Fabrício. Fabrício, beijo pra você. Ele diz que tem dor, ele tem uma dor que se espalha, vai indo do nariz, aí vai pra orelha, vai pra cabeça, e se espalha, mas que não é enxaqueca. Existem, na verdade, mais de 150 tipos diferentes de dor. Ele tem uma dor mais holocraniana, que pega toda a face. É importante procurar ajuda médica especializada, vai ter história clínica, o exame físico e, eventualmente, algum exame para elucidar. Toda dor de cabeça tem que ter nome e sobrenome, tem que ter diagnóstico claro. Então tem que fazer exame e tem que procurar o médico. Tem que procurar o médico e o médico vai decidir se precisa e qual exame vai ser feito. Procurar um clínico ou um neurologista de confiança. Perfeito. Eu vou fazer só mais uma para fechar, que essa é muito importante, que é da Liliane. Beijo, Liliane. Essas dicas todas que você passou no programa hoje servem para quem tem sinusite ou não tem nada a ver a dor de cabeça da sinusite? Não tem nada a ver. Então, a sinusite é um outro problema. Ela pode ser alérgica, pode ser infecciosa. Existe sinusite aguda, sinusite crônica. A sinusite, se for alérgica, tem que ser tratado com antialérgico. Se for infecciosa, tem que ser tratado com antibiótico. Se for viral, com medicamentos apropriados. Então, já não tem nada a ver com o nosso papo aqui. Não, nosso papo aqui foi baseado na enxaqueca, que é um dos tipos, e é o tipo mais importante de dor de cabeça, e não para sinusite, que é uma outra coisa, que dá secreção nasal e, eventualmente, pode dar um pouquinho de dor facial. Agora, muita gente que diz por aí que tem sinusites crônicas, tem a enxaqueca. Para esses, aí nossas dicas são válidas sim. Então tem que procurar um médico para saber exatamente se é uma coisa ou se é outra, para não tratar errado. Né? Senão a gente não vai conseguir tratar nunca, não é verdade? Perfeito. Obrigada, doutor. Só posso agradecer, o papo foi muito bacana. E sua filhinha, eu tô falando, agora a gente aqui, ela tá ouvindo sua voz, acho que ela tá falando umas coisinhas, ela tá né? Ai, que graça, uma gracinha. Parabéns mais uma vez. Para quem tem dúvidas dessa pauta ou de outras pautas ligadas aí à especialidade, que é neurologia, do Dr. Leandro Teles, você pode acessar www.leandroteles.com.br www.leandroteles.com.br. Muito obrigada mesmo. Volte, adorei. E traga a nenê quando voltar. Vou trazer sim. Obrigada, até a próxima. Carol, bom programa. Olha...